Nós vamos agora, então, fazer a parte de lançamento de livros. Então, eu pediria para vocês irem se aproximando, se aproximando aqui, para que nós possamos apresentar. Vamos iniciar pelo livro do Ricardo Terini, e a Júlia vai falar alguma coisa. Eu convido o Terini para subir. Nós vamos, então, fazer o lançamento oficial do livro do Ricardo Terini, Ricardo Andrade Terini, Face a Face com as Ciências Naturais. Esse é o último lançamento do Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, Eduardo Carvalho Monteiro. Hoje também nós estamos lançando o livro do 20º Enlip, que é o evento de hoje, e são 10 autores também. Mas todos eles já se apresentaram aqui com os trabalhos aqui constante desse livro, então, por isso, nós não vamos fazer o lançamento, vamos dizer, nominativo aqui, chamando todo mundo, né? O que nós vamos fazer, lá atrás, vamos colocar a plaquinha com o nome dos 10 autores aqui deste livro, e aí cada um vai se sentar onde está o seu nome, lá, para que quem quiser possa pegar o autógrafo daqueles que são os autores do livro Justiça Divina segundo o Espiritismo. E eu convido, então, o Ricardo Terini. Primeiro quero dizer, foi uma alegria, um prazer, uma honra, o CCDPE ter recebido o original desse livro e de ter tido a oportunidade de lançá-lo nesse evento do INLIP, que para nós é muito importante, né? É um evento importante, e também não só pelo seu conteúdo, mas também que ele é tradicional, bem conhecido no Brasil. Sabe que tem gente do exterior assistindo o evento de hoje, né? Então, até o professor Chibene veio me informar que tinha pessoas amigas dele, Anita Becquerel, lá da França, que estava assistindo e que estava aqui participando de longe deste evento que é bacana. Então, Ricardo, eu gostaria que você falasse do seu livro. Bom, boa tarde, então, para todo mundo. Saindo dali para cá, para conversar um pouquinho sobre o livro. Deixa eu ver se eu mudo aqui. Aqui, ó. Primeiro, eu gostaria de agradecer também ao CCDPE, toda a atenção, foi ótimo, todo o processo aí de interação com o pessoal do CCDPE, a parte artística bonita da capa, aí a cargo do Orlando, que, né, se revelou aí um criador aí de capas, né? E foi uma interação muito gostosa. A ideia desse livro é tentar trabalhar um pouquinho o processo segundo as diretrizes do pensamento de Kardec em relação às ciências, né? Nós sabemos, acho que já foi colocado aqui, né, que Kardec dizia que o espiritismo deveria caminhar com a ciência, e aonde a ciência parasse, ele seguiria em frente. Os assuntos, os temas específicos do espiritismo são os temas derivados da análise dos fenômenos espíritas. Daí saiu toda a evolução da filosofia espírita, suas consequências filosóficas, morais, etc., né? Mas é claro que esses fenômenos, eles não existem isolados da natureza. Então, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já dizia, não é, que as leis da natureza, que são estudadas pelas ciências não espíritas, não se contradizem com as leis deduzidas do trabalho dos fenômenos espíritas, se contradizem por falta de clareza, por conflito de método, mas não deveriam se contradizer, porque são leis, todas elas, vindas da mesma fonte, que é Deus, né? Deus criou as leis morais, todas aquelas que a gente estuda, mas ele também criou as leis biológicas, as leis físicas,
as leis químicas. Então, é inimaginável que essas leis não tenham harmonia entre si. Mas, então, partindo desse pressuposto, a gente deve analisar o quê? Né? Se o espiritismo deve caminhar com a ciência, com as outras ciências, né? As ciências progridem, as ciências não param, não é? Toda aquilo que a gente ensina hoje nas universidades, nas escolas, etc., daqui a 50 anos, possivelmente, vai ter mudanças. E é natural que tenha, porque tem pesquisas novas, tem pesquisadores, não é? Não teria sentido a gente ensinar um aluno, por exemplo, que a Terra é o centro do universo. O fato da Terra, por exemplo, ser o centro do universo já foi tema teológico. Depois passou a ser um tema científico. E, sendo científico, a ideia evoluiu. Então, é histórico, mas não é atual. Então, acontece a mesma coisa, essa mesma ideia está inserida nas obras de Kardec. Kardec fez algo que a teologia cristã não fazia na época, que era aproveitar as pesquisas científicas da sua época. Quando os paleontólogos pesquisavam os fósseis, a religião ia contra, a religião demonizava. Quando os astrônomos mostravam, por evidências, né, que a Terra não poderia ser o centro do universo, que existiam outros mundos que poderiam, talvez, ter vida, porque eram semelhantes, os sistemas, muitas vezes semelhantes ao nosso, né? A igreja, os teólogos não concordavam, não viam assim. Então havia aquela cisão, aquela ruptura no século XIX muito forte, né, entre ciência e religião. Kardec não, Kardec tomou a ciência num braço e se associou aos conceitos da ciência junto com suas pesquisas nos fenômenos espíritas. E divulgou nas suas obras os conceitos da sua pesquisa espírita junto com os conceitos da ciência da época. Isso foi revolucionário. Ele colocou no mesmo livro as conclusões e os fatos top da ciência, os fatos contemporâneos da ciência da época, junto com a sua pesquisa sobre os espíritos. E está lá, nos livros todos, no livro dos espíritos, a Gênese, etc. Uma evidência disso, não é? É que muitos dos conceitos científicos aparecem em um livro e depois, numa outra obra posterior de Kardec, esses mesmos conceitos aparecem modificados. Modificados porque a própria ciência tinha evoluído. Então, nós temos, por exemplo, uma visão de cometas, por exemplo, no livro dos Espíritos, e quando a gente vai para a Gênese, 11 anos depois, os Espíritos lá falam diferente. Falam que o cometa é outra coisa, não é o que falava no livro dos Espíritos. A geração espontânea, ele coloca no livro dos Espíritos de uma forma, e na Gênese ele já modifica também. Por quê? Porque ele estava sintonizado com o progresso da ciência. Isso, a época de Kardec, é perfeitamente justificável. Ele era um homem do século XIX, do meio do século XIX. É natural. O problema está em como nós divulgamos o espiritismo no século XXI. Vocês já imaginaram a gente ir para uma sala de aula de biologia e ensinar aos alunos que existem 3 reinos na natureza? O que os nossos alunos iriam dizer? Ou nós ensinarmos que a teoria da geração espontânea é uma teoria plausível? Não é? Ou nós dizermos, né, que no sistema solar tem 5 planetas? Então, conceitos que aparecem na obra de Kardec, porque eram os conceitos melhores da época. Mas nós temos que ter clareza que quando nós vamos ensinar o espiritismo, sob o risco daquele suicídio que Kardec falava, né, da doutrina espírita, sob o risco de contaminar a doutrina, nós não seguimos a metodologia dele, achando que, repetindo tudo o que ele disse da época dele, nós estamos sendo fiéis a Kardec. Ser fiel a Kardec é seguir a metodologia, é acompanhar a ciência. Então,
é importante que quem for fazer grupos de estudo, cursos, seja no formato apostilado ou não, né, que for trabalhar, que se preocupe com isso, dentro das suas possibilidades, claro, mas se preocupe com a atualização. Então, o que a gente tentou abranger aqui é exatamente nesse sentido. Então, só para mostrar para vocês, tivemos a felicidade de ter um prefácio primoroso do nosso amigo Adair Ribeiro, né? Aqui eu estou colocando só algumas frases aqui, mas eu vou passar rápido por causa do... Só para... A apresentação é isso um pouco que eu falei, né? Mas só para vocês verem, a gente, então, tem... os tópicos são baseados em alguns artigos que eu tenho publicado nos últimos anos, então estão reunidos aqui e um pouquinho mais atualizados, né? A questão dos 3 reinos, né? A questão da concepção do criacionismo versus evolucionismo, então, um pouco da contemporaneidade do trabalho do Darwin com o trabalho de Kardec, que são mais ou menos contemporâneos, né? Depois, isso no ponto de vista, ali no capítulo 2 é mais na área da biológica, né? No outro capítulo, mais aí na área da física mesmo, o conceito de matéria. Qual era o conceito de matéria na época de Kardec? Que ele usava, né? Quando ele ia falar de átomos, o que ele entendia por átomos? Certamente ele não ia entender que tinha um núcleo atômico com elétrons girando, porque isso foi descoberto depois, não é? Ele não podia falar de radiação eletromagnética, porque isso foi descoberto depois, foi proposto depois, não é? Então, tem uma série de coisas que aconteceram depois de Kardec, que obviamente não estão lá, e nem os espíritos também falavam sobre isso, porque eles tomavam cuidado de, ao informar alguma coisa, se manter nos limites da ciência da época. Eles usavam até terminologia semelhante. Até terminologia semelhante. Né? Kardec pergunta para os espíritos, 3 reinos é uma boa divisão, né? Mineral, vegetal, animal, ou deve ter um 4º reino para o homem? Aí os espíritos falam, todas as classificações são boas. Eles falam assim, quer dizer, os espíritos não se comprometeram nisso, é problema seu, não é nosso. Não é problema da realidade, né? Então, aqui a gente trabalha um pouco a questão da matéria, da evolução do conceito de matéria, de energia, radiação, respingando aí filosoficamente no conceito do materialismo. Aí eu arriscando um pouquinho, respingando na base do materialismo. Aí, né? Depois, aí entramos na uranografia, aí já no campo da astronomia, né? O livro que mais foi mais provocador para nós aqui foi a Gênese, né? Mas para trabalhar os temas da Gênese, eu acabei indo também nos outros livros. Então, a uranografia, então a questão... Como é que era a astronomia na época de Kardec? O que se conhecia? Né? Qual é o papel do Camille Flammarion como astrônomo na época de Kardec? Né? O que se conhecia? O que se tinha de instrumento para observar? E que se podia ter noção e que não se podia ter noção por falta de instrumental. Então, a gente discute um pouquinho isso, aí trabalhando as noções que aparecem lá na uranografia geral. Uranografia era a astronomia, né? Da época, que hoje é uma parte da astronomia, mas era o termo que se usava na época. Então, temas como espaço universal, formação do mundo, Via Láctea, pluralidade dos mundos habitados, né? Se bem que tem um livro do Alexandre Cardia que está mais detalhado nesse tópico da pluralidade dos mundos habitados. Depois, sobre a Lua, os cometas, os satélites, formação, asteroides, energia do Sol, uma série de temas que aparecem lá no livro de Kardec. E que Kardec era muito perspicaz, muitas das coisas ele assumia como hipótese. Né? A teoria da Lua, a gente for ensinar a teoria da Lua do jeito que está na Gênese, a Lua é um peão, né? Bem o João Bobo, que fica com o fundo mais pesado, fixo, dizia que a Lua não girava, que a Lua era fixa e girava em torno da Terra. Isso
Não tem cabimento a gente ensinar isso hoje, né? E muito menos querer dizer no centro espírita que essa é a visão do espiritismo, por favor. Então, assim, que a gente tome esse cuidado, porque ao fazer certas afirmações, a aula da gente pode passar, mas a gente está comprometendo a doutrina. Depois nós vamos dizer que Kardec disse que o espiritismo tem que acompanhar a ciência, e nós falamos algo que não vale mais. O problema não é de Kardec, o problema é nosso. Kardec estava no século XIX, ele estava na dele, ele estava atualizadíssimo, mas nós estamos no XXI. Então, essa é a ideia, acho que isso. Então, essa é a ideia. Eu gostaria de dizer também que esse livro foi diagramado, foi trabalhado, revisado pelo Orlando, que está aqui, Então, eu falei para ele, olha, vai fazer o lançamento do livro? Ele falou, não. Aí eu tive que vir, né? Porque alguém teria que vir aqui. Mas o Orlando, ele é responsável pela revisão, diagramação, não só do livro do Terini, como também da Justiça Divina, e dos últimos anos, todos os livros do CCDPE têm a revisão e a diagramação do Orlando, que ele faz gratuitamente para a gente. Então, muito obrigada, viu, Orlando? Quero agradecer aqui de público pelo trabalho que você tem nos oferecido.